no nosso quadro do nosso canal. Nós estamos no quadro de React, onde eu apresento mensagens poderosíssimas do pastor Jim Swag. Hoje eu tenho uma mensagem para assistir com vocês. Já separei aqui a minha pipoquinha, tá bom? Para fazer um react com vocês. E vamos assistir juntos aqui uma mensagem muito especial que fala sobre Icabod. A glória se foi. Talvez uma mensagem que você nunca ouviu antes. Pregada há mais de 40 anos. Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Então vamos para o que nos interessa. Ativas, desconcertantes e mais devastadoras em toda a palavra de Deus. E ainda assim eu tenho que ler como texto. Estou lendo, começando do versículo 10 adiante. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. No versículo 19 vemos que a mulher de Finéias estava grávida, próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Eu quero usar como tópico as palavras de uma mulher que morria, foram ditas há 3.100 anos atrás. Icabode, a glória se foi. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, nós somos apenas carne, incapaz de salvar uma só alma, de curar uma só pessoa ou qualquer das suas doenças. Somos carne fraca, incapaz de nos levantarmos, apavorados com o seu julgamento, não fosse o sangue de Jesus. Nos ajude a sempre diminuir, enquanto o Senhor sempre continue crescendo em nós. Me unja para pregar essa palavra dessa noite, e unja o seu povo para ouvir a sua mensagem ungida. Não a nossa mensagem, ó Deus, mas assim diz o Senhor. Nós pedimos no santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Um dos piores dias na história de Israel foi o momento que aconteceu um pouco antes do melhor momento que ele estava para viver. É estranho. E ainda assim o mundo vai ver o seu tempo mais turbulento, o período da grande tribulação que está por vir. Um pouco antes de ser lançado no maior momento que o planeta já experimentou, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso Davi celestial. Israel nessa época, na época da minha passagem, estava passando por um período de estar desviado. Declínio espiritual, a maldade, coisas ruins, a adoração aos deuses pagãos, praticando todo tipo de idolatria, a imaginação mais obscena, indecente de todas que o coração humano e o inferno podem imaginar.
A nação estava envenenada, pronta para receber o julgamento e a destruição. A Bíblia diz que eles foram atacados pelos filisteus, eram subservientes da Filístia fazia algum tempo. E quando estavam sendo atacados, empurraram a arca de Deus em meio ao conflito. Para vocês que talvez não sabem, a arca de Deus era uma pequena caixa, mais ou menos dessa altura, dessa largura, e era coberta de ouro puro. E se carregassem a arca inteira, estava coberta com o propiciatório. Dentro da arca estava o decálogo que Moisés tinha trago da montanha, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná. Se tivessem trazido tudo, sangue tinha sido aplicado no propiciatório, sangue entre os querubins que constantemente olhavam para baixo sobre a lei foi quebrada. Mas glória a Deus, porque eles viam através do sangue. Será que Jesus, será que Deus, será que o Todo-Poderoso pode ver meu pecado? Pecados que cometi no passado, que Satanás sabe que existem. Não, ele não pode vê-los, pois eles estão cobertos pelo sangue. O sangue está entre o pecado e Jeová nosso Deus. Eles estavam acostumados a levar essa arca até as batalhas. Aquilo para eles era um sinal do Deus Todo-Poderoso. E os filisteus, eles tremiam de medo quando viam a arca, porque eles clamavam: esse é o povo que Deus tirou do Egito e literalmente deixou o império egípcio quebrado. Essa arca é um símbolo da presença do grande Deus, que é maior do que o nosso Deus Dagon. Mas a arca não valeu de nada aquele dia, porque Israel tinha pecado. Eu quero te dizer, podemos construir nossas igrejas e colocar nossas cruzes no topo e nossas vidraças maravilhosas. Podemos acolchoar nossos assentos e podemos anunciar para o mundo que essa é a igreja. Podemos até dar nossos aleluias e os nossos hosanas, mas se nossa vida não estiver limpa diante de Deus, e Cabode vai estar escrito na porta: a glória já se foi. A arca era somente um símbolo da presença de Deus, não tinha mágica naquela arca. Perderam a batalha. 30.000 dos soldados de Israel morreram. Os 2 filhos de Eli, o sumo sacerdote, Hofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Quando o mensageiro voltou para a habitação de Eli, o sumo sacerdote, a mensagem estava quente nos seus lábios, uma mensagem que fez Israel tremer. E quando ele esteve diante de Eli, ele deu a mensagem em 3 partes. 30.000 dos soldados de Israel estão mortos. Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos também. E a arca de Deus foi levada. E quando ele disse essa última frase, a arca de Deus foi levada pelos filisteus, a Bíblia diz que foi um choque tão grande que Eli caiu de costas de onde estava sentado, quebrou o seu pescoço e então morreu. Naquele exato momento, a mulher de Finéias
o filho do sumo sacerdote, a cunhada do sumo sacerdote, estava dando à luz a um garoto. Enquanto estava orando nessa manhã e essas palavras, nessa tarde, essas palavras vinham sobre a minha mente e o meu coração, quando disseram a ela: o seu sogro está morto e seu marido está morto também. Aquela notícia foi tão chocante, então eles disseram: e a arca de Deus foi levada. Essa garota, essa jovem, sem dúvida, ficou muito chocada com a perca do seu sogro e a do seu marido. Mas a Bíblia diz claramente que foi a arca da aliança que trouxe morte sobre ela. E eu acredito que se pudessem ter feito uma autópsia naquele dia, eles teriam encontrado que aquela menina morreu de coração. Porque quando tentam consolá-la com o nascimento do seu filho, ela não fez caso daquilo antes de morrer e deu o nome do menino Icabode, que significa: de Israel se foi a glória. E a última declaração que o Espírito Santo disse foi que ela disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A grandiosidade disso veio sobre o meu coração hoje. Eu quero te dizer, Santos, esse livro é para te julgar. Quando você lê, precisa te julgar. Quando você repete suas palavras, essas palavras têm que te julgar. Elas vão te julgar porque elas são a palavra de Deus. Enquanto eu estava lendo hoje, enquanto eu estava estudando e eu estava buscando a Deus por essa mensagem, a terrível agonia, o horror tremendo, o momento mais desprezível da glória indo embora de Israel, iam fluindo como se fosse um rio em minha alma. Hoje a América está dizendo a Deus que Deus não é bem-vindo em nossa terra. A Corte Suprema dos Estados Unidos está dizendo ao seu povo e o mundo que os 10 mandamentos não podem mais ser colocados nas paredes da nossa sala de aula, porque a mente de nossos filhos podem ser influenciados por esses 10 mandamentos. Deus tem misericórdia. O que você está dizendo, Jimmy Swaggart? Eu estou dizendo que essa grande terra, uma terra que vai além de qualquer descrição, uma terra que tem oferecido tanta liberdade para o seu povo, que valem muito mais do que toda a prosperidade material que o homem pode conhecer. Estamos perdendo porque a glória está indo embora de Israel, quer dizer da América, porque a força da América não é nossa indústria, não é Harvard, ou Yale ou Princeton, mas a força da América é a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu não me importo em saber qual é o nosso produto interno bruto. Eu não me importo a respeito da média de emprego, se está alta ou não. Não me importo com o número de físicos, de engenheiros, ou médicos, ou cientistas, ou teólogos que estão saindo das nossas universidades. Quando os louvores e a santidade saem da nossa igreja, a glória vai-se embora e todo o resto vai se perder também. Eu quero que nessa noite você veja 3 coisas. São bem simples. Em conexão com isso que acabei de ler e trazer a sua atenção, eu quero que você olhe para o Espírito ou a glória. E eu quero que você olhe para a igreja e o mundo. O Espírito, a igreja, o mundo.
Quando você menciona o Espírito de Deus em nossas igrejas e em nossas vidas, quando você menciona a glória de Deus em nossas igrejas e em nossas vidas, infelizmente a maioria do mundo, ou até mesmo o mundo da igreja, não sabe do que você está falando. Eu vou ser meio negativo agora, mas vou ser meio negativo porque eu preciso ser negativo. A maioria das igrejas na América, a pessoa não tem como ser salva ali nem se quiser. Agora, é como ir para um lava-jato que não lava carros, ou uma peixaria que não vende peixe. Como assim? Contratar um músico que não consegue tocar nada. Eu quero repetir, a maioria das igrejas na América, se você quiser ser salvo e nascer de novo, eles nem sabem o que é isso. Você está sendo melodramático, Jimmy Swaggart. Você... Não, desculpa, gente. Essa mensagem já faz quase 40 anos que foi ministrada. Parece... Lembra que eu falei para vocês? Talvez você, no início, você que ficou até agora, está assistindo aqui comigo até agora, esse react. Essa mensagem foi pregada quase 40 anos atrás, e ele está fazendo essa pergunta, e eu dou aula sempre, dou aqui online no canal, no nosso seminário no CETAD, presencial, viajo, e essa pergunta você pode fazer na sua igreja para uns 10 cristãos, para uns 10 amigos seus, para uns 10, não, familiares seus, que congreguem em alguma igreja. Por favor, escute. Hoje no Brasil, bem atualizada, mensagem bem atualizada. Está sendo muito... Você está exagerando. Não estou, não. Uma das igrejas mais poderosas da América, se eu falasse a denominação, o mundo inteiro sabe quem é. Ligou para o nosso escritório outro dia e disse: será que você pode enviar alguém aqui para a nossa igreja para nos dizer o que significa ser nascido de novo? Deus nos ajude. Deus tem misericórdia. Eu não consigo imaginar uma igreja que não sabe nem o que é ser nascido de novo. Eu não consigo imaginar um púlpito onde algum tipo de evangelho é pregado dia após dia, semana após semana, e a palavra nascer de novo não é mencionada, e o homem se chama de teólogo, com todo tipo de diploma no seu nome, graduado do seminário tal, mas nem sabe o que significa nascer de novo. Isso é uma alta traição espiritual. Isso é alta traição espiritual. No exército eles seriam mortos. No exército eles iam ser colocados em uma fila e seriam fuzilados. A maioria das igrejas na América, se você disser aleluia, eles não sabem do que você está falando. Eles não entenderiam. A sua vulgaridade, a sua obscenidade. O que se prega ali é obsceno. Eles não sabem o que é. Eles entendem jogos de bingo. Eles sabem como dançar muito bem, mas eles não entendem o que é o aleluia, o que é o louvado seja Deus, como agradecer a Deus, glorificar a Deus. Eu não iria a uma igreja assim, eu não apoiaria uma igreja assim, eu não iria a uma igreja assim, eu não ia pisar numa igreja assim, e se eu estivesse em uma igreja assim, eu ia sair de uma igreja assim, e encontraria uma igreja em algum lugar, não importa se é um prédiozinho pequeno que fica em um bairro ruim, onde as pessoas glorificam a Deus e glorificam o nome de Jesus, e o pregador prega a palavra de Deus, e prega sem medo, e prega sem favorecer ninguém, e prega exatamente de acordo com a unção e o poder de convicção do Espírito Santo, e eu iria para aquela igreja.
Deus é bom. O que diferencia a igreja de um clube social qualquer ou de um salão de exibição é o Espírito de Deus. O Espírito, a glória, o poder. Você sabe do que eu estou falando, pastor? Você sabe do que eu estou falando, pregador? Você entende do que eu estou falando, evangelista? Se você está saindo para pregar e você não tem o Espírito, você pode ter 1 milhão de coisas, mas você não sabe nada de pregar, até que você tenha o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Espírito que enche o coração da pessoa, o Espírito que enche a vida da pessoa, o Espírito que faz da igreja um lugar diferente de todos os outros lugares da terra, o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Você entende, você não pode nem adorar sem o Espírito. Pois é impossível adorar sem o Espírito de Deus. Você pode ir para a igreja e ser mais um ali no meio. E ser usado como um dos números que eles contam. Mas não há como adorar sem o Espírito de Deus. Eu te desafio a louvar sem o Espírito de Deus. Não tem como. Infelizmente, em muitas das nossas igrejas pentecostais está chegando ao lugar que muitos deles, não todos, glória a Deus, mas muitos deles sabem pouco a respeito da unção do Espírito e o poder de convicção do Espírito Santo. Eu fiquei chocado enquanto orávamos há um tempo atrás e os músicos cantavam, o Espírito se movia, eu escutava os pregadores adorando. E eu pude ouvir algum deles dizendo, obrigado Jesus, obrigado Jesus. E outros dizendo, glória a Deus. E outros dizendo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E eu disse, diabo, hoje o avivamento vai vir aqui em San Diego. Vamos ver o mover do Espírito Santo em San Diego. O Espírito de Deus vai se mover aqui, tocar vidas e corações. E as pessoas vão ser salvas e crentes cheios do Espírito Santo. E vamos ver pobres curados e pessoas libertas pelo poder de Deus em San Diego. Praise the Lord, praise the Lord, most holy is the Lord. Eu ainda não vi o diabo lutar contra um culto como ele lutou contra esse. Você não tem a menor ideia. E quando isso acontece, eu penso que eu quase não vou vencer. E glória a Deus. Todas as vezes Deus nos dá um derramar do Espírito Santo. And then we'll just praise the Lord. Praise. Aleluia. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito em um Deus que responde oração. Acredito em um Deus que faz milagres. Eu acredito em um Deus que pode todas as coisas. Eu acredito na manifestação do poder de Deus. Eu não acredito que tudo aconteceu ontem e um pouco pode acontecer amanhã e nada está acontecendo agora. Eu acredito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu quero te contar, eu não sei se eu devo dizer, porque talvez alguns de vocês não vão entender, pois é muito simples. Mas, deixa eu falar para você, eu estava orando outro dia, e eu estou no lugar que eu tenho que orar metade das vezes agora, para vencer, não é?
Em primeiro lugar, eu não sou muito inteligente. E eu preciso dele para me guiar. Eu não sou inteligente demais como você é. E eu preciso da sabedoria dele. Temos uma reunião de oração todo sábado à noite em nossa igreja, quando centenas de pessoas vêm orar para os cultos à noite. A igreja tem crescido muito e em 7 anos começou do nada, vamos dizer assim, e agora tem quase 6.000 membros. De qualquer forma, estávamos passando por um ataque das trevas e isso não é algo estranho, acontece o tempo inteiro. Mas foi bem severo e nossas tentativas de fazer o que Deus tinha nos falado para fazer na evangelização do mundo. E eu não vou falar para você todo o plano. Nem a Francis sabe de tudo, mas eu estava orando. E eu tinha começado a falar para o Senhor: eu não consigo fazer isso, Deus. Os poderes das trevas iam aumentando. Queria levar o evangelho ao mundo inteiro para parar isso. Por períodos de semanas, eu dormi muito pouco. Eu acho que não dormi nas últimas 48 horas. E eu disse ao Senhor, e eu subi as escadas, nós temos um balcão que parece uma ferradura, e eu disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho as respostas. Eu não sei como fazer. E parece que o mundo inteiro está contra nós. E eu não sei como explicar, mas eu tive 3 visões em minha vida e 2 delas foram nos últimos 18 meses. Foi algo muito rápido, não durou muito tempo, mas eu vi a sua mão. Parecia estar naquela visão, ser 2 vezes maior do que a minha, e veio e segurou o meu braço esquerdo, no qual eu uso esse pequeno reloginho de $35, Swatch Watch On. E eu vi chegando devagar e colocou a mão aqui em minha volta, e eu tenho um pulso bem grosso porque eu toco piano e meu pulso é grosso e muito forte. E aquela mão colocou os dedos em volta do meu pulso e circulou o meu pulso completamente até se tocarem do outro lado. E eu senti como se fosse um ferro, mas ainda assim não havia pressão alguma. Eu não devia ter contado isso porque eu sei que a maioria de vocês não podem entender, mas estava tão firme e ainda assim eu sabia que nada podia quebrar. Eu sabia que a mão que estava no meu pulso, nada podia remover aquela algema de ferro dali. E ainda assim não havia dor, não senti nenhum tipo de pressão. Então ele falou comigo e disse: eu estou te segurando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo foi há mais ou menos 6 meses atrás. Eu não sabia o que estava por vir. Eu não tinha a menor ideia que o teste que o ministério passaria por ele nos próximos meses
Estou machucado, mas não estou preocupado. Ele disse que eu estou nas mãos dele, eu sei que ele tem força para me livrar disso. Eu acredito no Espírito, eu opero pelo Espírito. Toda mensagem que eu prego, eu clamo, eu choro e digo: Deus, o que é que o Senhor quer que eu entregue a esse povo? E às vezes Ele me deu uma palavra tão dura que eu disse: Senhor, eu não posso dizer elas. E Ele disse: eu te dei uma boca. Eu vivo pelo Espírito, eu só vivo no Espírito, eu vivo com o Espírito. No momento que eu digo qualquer coisa que está errado, que está meio fora de temperamento, vocês sabem do que eu estou falando, o Espírito vem sobre mim, eu sinto imediatamente, Ele diz não, e eu fico quebrado por ter que falar isso, me machuca ter que dizer isso, eu fico triste por dizer isso, mas ainda assim Ele precisa me repreender constantemente. O Espírito, ela disse: a glória se foi de Israel. Eu quero que você olhe para a igreja por um instante. O Espírito, a igreja, o mundo. O que é a igreja? Primeiramente, eu quero dizer o que ela não é. A igreja não é um animal físico, material ou político. Quando a igreja se torna um animal político, então já não é de Deus. A definição de igreja é muito simples. É um grupo de pessoas chamados para serem diferentes, que foram transformados e receberam vida de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse que se a sua igreja só tem 2 ou 3 ali dentro, que se tiver somente 2 ou 3 ali, então temos alguns pastores aqui, pioneiros, que estão começando uma nova obra. Quando você tiver 2 pessoas, Deus reconhece sua igreja. Aleluia! Ele diz que se 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, não ao nome do Papa, não no nome de Roma, não no nome do Swagger, não no nome do Batista, não no nome das Assembleias de Deus, não dos metodistas, não dos nazarenos, mas em meu nome, Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, Criador do homem e que dá a vida eterna, que batiza com o Espírito Santo. Se estiverem juntos em meu nome, aonde? Aonde? Aonde nos ajuntamos? Em um prédio com uma cruz no topo? Talvez com o sino no topo? Talvez tenha um órgão? Não. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu estava em um país que eu não vou mencionar o nome, é comunista. Acabou de virar comunista. Tínhamos viajado a noite inteira, o dia inteiro. Isso é lindo. Eu entrei ali no saguão do hotel e um homem que é negro como a noite chegou perto de mim e disse: eu vou estar no seu quarto hoje à noite. E quando ele se foi, o homem comigo disse: ele está
com a KGB. Eles não chamavam de KGB lá, mas era a KGB, segundo o serviço espião da Rússia. E eu falei, você está brincando, né? E ele disse, não estou. Mas ele é salvo, cheio do Espírito Santo. E eu perguntei, você está falando sério? Ele falou, estou. Naquela noite ele veio com a sua esposa. Imediatamente ele entrou e disse assim, como vai a Jennifer? Eu olhei para ele e ele disse, e o Gabriel e o Mateus, se você não os conhece, são nossos netos. E eu disse, estão bem? Eu perguntei, como você conhece a Jennifer, o Gabriel e o Mateus? Ele disse, eu te escuto pregar toda semana. Ele disse, meus homens me trazem fitas cassetes toda semana. KGB. Ele disse, nós nos ajuntamos em minha casa, 50, 75 pessoas, tomamos conta da sala inteira, fechamos as cortinas, desligamos a luz, colocamos a fita no videocassete para passar na televisão. E eu perguntei, aonde você conseguiu um videocassete? Ele disse, Muammar Gaddafi foi quem me deu. Só para explicar aqui para os novos que estão assistindo e não sabem o que é um videocassete. Videocassete era um aparelho que transmitia as imagens antigamente, mais ou menos desse tamanho aqui. Aí aquela fita VHS, não me falha a memória, desse tamanho, mais ou menos o tamanho da minha Bíblia aqui, ó. Colocava dentro do videocassete e ela passava, rebobinava. Mais ou menos essa aqui é a cassete. Outra é vídeo, essa cassete aqui, ó, igual essa daqui, tá vendo? Ó? Minha antiga, é mais ou menos, ó, vou tentar mostrar aqui, mais ou menos uma, era eu antigamente, parece, era jovem, mais ou menos uma videocassete era o fita do vídeo 7 VHS era mais ou menos uma dessa, mas gigante, do tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Imagina aquela época. Você vê a tecnologia mudando como que é. Hoje, talvez essa daqui poucos conhecem. Poucos conhecem. Imagina a VHS. Mas os mais antigos que estão conosco aqui conhecem com certeza. Muito obrigado, Deus abençoe. Não esqueça de deixar aí o seu like, curtir e compartilhar. Vamos lá. E eu disse, aquele que está na Líbia, ele me deu para tocar propaganda comunista ali, mas nunca tocou uma propaganda comunista. Toca as fitas do Evangelho de Jesus Cristo e as pessoas estão sendo salvas e cheias do Espírito Santo e curadas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E eu estou escutando isso tudo e eu fiquei perplexo. Muito bom. E eu pensei assim, Senhor, eu nunca precisei discernir espíritos tanto quanto agora. Será que Ele está armando para mim? Você precisa saber, quando eu vou para um outro país, não é como se você estivesse indo a um outro país. Não é mais assim. E eu estava preocupado. Ele sabia mais de mim do que eu sabia de mim. Ele sabia todas as palavras certas. E eu fiquei ali, eu sentia a presença de Deus. Eu pensava que era a presença de Deus.
E antes de irmos embora, ele disse: ore por mim, porque se me pegarem vão me matar. Se você me ver na rua, finja que não me conheça. E eu disse, aí dava para ver, eu falei: você pode orar? Você pode orar? Enquanto nós vamos embora agora? E ele disse sim. E naquela hora a esposa dele estava com ele. Ela levantou as mãos e começou a orar em línguas. E ele começou a orar. Eu queria que a União Soviética pudesse ter ouvido ele. Eu queria que aqueles comunistas pudessem ter ouvido. Eu queria que o chefe da KGB tivesse ouvido aquele homem orar, clamando a Deus e no poderoso nome de Jesus. O poder de Deus veio naquele lugar, ali dentro daquele quarto de hotel. A igreja aconteceu, a igreja estava em operação. Onde estiverem juntos em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. E à noite fomos para uma casa e a igreja aconteceu de novo. Desde aquela época, alguns daqueles homens estão na prisão e outros mortos. Mas a igreja aconteceu, eu preguei para eles e eu nunca me senti tão pequeno. Me senti tão insignificante. Como você se sente pregando para homens? Nós pregamos e falamos muito disso, mas eles estavam correndo risco de vida. Alguns deles sabiam que iam morrer. E morreram, já me disseram que alguns realmente morreram. Alguns agora estão apodrecendo na cela de uma prisão. Eles sabiam, eles disseram, fecharam nossas igrejas, colocaram muitos de nós na cadeia. Esse aqui acabou de sair, esse aqui acabou de sair. Meu Deus. O irmão tal e tal morreu. Mataram ele algumas semanas atrás, o mataram. Mas aquele líder se levantou com lágrimas no rosto. Depois que eu terminei de pregar minha mensagenzinha, eu não senti que era digno de pregar para homens assim. Mas ele disse: Jimmy, irmão Swagger, ele disse: temos visto mais pessoas salvas, mais pessoas cheias do Espírito Santo do que já vimos antes. Quando você voltar para a América, diga à igreja, e ele falou o nome do seu país, que nós não estamos mortos, que nós não estamos mortos, estamos vivos, estamos vivos. Você não pode matar a igreja do Deus vivo, porque ela é uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. A igreja é dele, a igreja não é minha. E é por isso que eu choro, soluço, clamo. Me dê sua mensagem, porque a mensagem é dele. Eu sou apenas o mensageiro inconsequente e incapaz. Mas não sou a mensagem, ele é a mensagem. A igreja é dele. Sobre essa rocha eu construirei a minha igreja. E ele nos disse: leve minha mensagem ao mundo inteiro. Leve para o homem negro, para o homem amarelo, para o homem vermelho, para o homem branco. Leve para o mundo inteiro. Sabe por que temos visto tanta gente na América Latina? Em São Salvador, no El Salvador, algumas semanas atrás, o estádio cabe 65 mil pessoas sentadas e colocamos quase 100 mil pessoas ali no domingo. Sábado à noite, haviam 90 mil pessoas lá, e quando você vê isso aparecer na televisão, as arquibancadas estavam cheias e as pessoas estavam nas árvores tentando ver o que estava acontecendo, e o meio de campo estava cheio de gente. Eu não estou falando de pessoas sentadas, não, em pés, um colado no outro, um ao lado do outro. Eles subiram numa plataforma ali e eu achei até que a plataforma ia cair. Vindo porque estavam famintos por Deus. Famintos por Deus. E Deus me disse, ele falou: leve a toda a terra, leve a toda a cidade. E ele disse: pregue uma mensagem, pregue Jesus,
pregue que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus é vitorioso, Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Jesus está voltando! Se tem algum repórter aqui, isso é água, viu? É picangueiro. É pipoquinha. A igreja é um organismo vivo que foi tocado por Jesus Cristo. E ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Não é um animal terrestre, ou político, ou material. É um organismo espiritual que recebeu vida somente de Jesus Cristo. Em uma grande cidade, eu vou te dar uma ideia do que a igreja realmente é. Em uma grande cidade, o garoto me disse isso, ele me disse aqui no meu escritório. Ele estava lá de terno e gravata, bonito, bem vestido. E ele me contou uma história que é impossível, a não ser por Deus. Viciado em heroína. Eu li outro dia que não existem viciados em heroína com 30 anos, todos morrem antes. Estava viciado, e ele disse que um domingo à noite ele entrou em seu carro, já estava muito distante. Satanás te leva a um lugar onde você não tem mais nada, nada está sobrando, você não tem mais nada. Ele odeia você. Você pode amaldiçoar o nome de Deus com tudo que você tem, você pode até beber todo o licor que o inferno te oferece. Você pode zombar do chamado de Deus, e Satanás ainda te odeia. Porque Deus ama você. É por isso que ele te odeia. Ele entrou no carro dele e começou a dirigir. Ele tinha em um pedaço de papel oleoso, heroína suficiente, aquele pó branco, para acabar com a sua vida, para se suicidar, para entrar na eternidade. E ele disse, irmão Swagger, chorando muito, ele disse, eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais. E ele disse, eu tinha ido para a igreja atrás de igreja. Eu tinha tentado, mas nada adiantava. Eu já tinha descido até o altar, já tinha me ajoelhado até ali, já tinha feito parte de grupo, já tinha assinado o nome, cumprimentado a mão do pastor e do padre. Mas eu saía da mesma forma que eu entrei. E ele disse, nesse domingo à noite, dirigindo, chorando, soluçando. E ele falou, olha para mim, agora eu tenho 185 libras, mas naquela época eu tinha menos de 130, eu estava apenas pele e osso, eu estava morrendo, sabe, cada vez mais eu estava morrendo. E ele disse, Deus, eu não sei nem como orar. Eu nem sei se o Senhor existe. Mas se você existir, me ajude nessa noite. Porque eu não estou aguentando mais isso. Estou morrendo. Chorando muito. E com aquele pó branco e a agulha nas mãos, ele viu um prédio. As luzes estavam acesas, era meio tarde, mais ou menos 10 da noite. Eles não acreditavam em um culto de 45 minutos para andar rápido e ir para casa assistir Miami Vice.
Ele parou o carro, saiu. Estou falando da igreja. Entrou. O culto tinha acabado de acabar. Mais ou menos 40 pessoas estavam de pé ali. Ele entrou ali e perguntou: onde está o pregador? Um outro homem olhou para ele e perguntou: qual deles? Glória a Deus, essa é uma igreja pentecostal de verdade. Púlpitos profissionais não são de Deus. Olha, eu devia pegar leve com vocês aqui. Alguns de vocês acabaram de pegar seu bolo, você não está acostumado com a cobertura. Um deles virou e disse: aquele é pregador, aquele é pregador, aquele é pregador, aquele é pregador e aquele é pregador. Eu sou pregador. O que você precisa? E ele disse: eu estou viciado em heroína. Um pregador disse: glória a Deus! Aleluia! Bom, o que você está dizendo, Jimmy Swaggart? Eu estou dizendo que a igreja não tem que ser um culto de referências. Nós não temos que referir os bêbados para os alcoólatras anônimos. Nós não temos que repassar os nossos loucos para os psiquiatras. Nós não temos que repassar os que estão possessos pelos demônios para um asilo de loucos. Nós temos que ter o poder do Todo-Poderoso Deus, pois Jesus disse que o Espírito de Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar o Evangelho para o pobre, curar os quebrantados de coração e libertar aqueles que estão presos e trazer a liberdade aos cativos. E ele se ajoelhou ali no chão. E eles expulsaram todo o demônio dele. Fala a verdade, isso não se encaixa na sua igreja, não se encaixa no seu púlpito, não se encaixa na sua plataforma, mas impuseram as mãos nele e falaram: em nome de Jesus Cristo, tomamos autoridade sobre todo espírito maligno e ordenamos que os demônios saiam, ordenamos que o diabo suma, ordenamos que drogas sejam quebradas, ordenamos que todo demônio saia dele. Ele disse: Jimmy Swaggart, isso foi mais ou menos às 10. 10h30 eu estava salvo. Às 10h01 eu estava liberto. Na verdade, então, às 10h30 eu estava liberto. Quando eu fui salvo, eu fui liberto. E ele disse: eu não pude explicar, mas todo demônio saiu de mim. Eu sabia que eu estava livre. Eu sabia que eu estava livre. Quando chegou 11 da noite, eu estava orando em outras línguas e o Espírito de Deus me capacitava. Jesus me batizou no Espírito Santo. Estou falando da igreja. Quando eu digo igreja, alguns de vocês pensam em algum prédio bonito. Não faça isso. Você pensa em uma mulher gorda se levantando e cantando. Você pensa em um pregador falando assim: meu amado querido. A maioria das igrejas hoje não tem nada a ver com a igreja verdadeira no livro de Atos, a igreja primitiva. Ele disse que à meia-noite, ele disse que às 10 eu entrei, 10h30 eu fui salvo e liberto.
11 da noite eu fui cheio do Espírito Santo. 11h30 eu estava tão bêbado que eu nem sabia onde eu estava. Não em qualquer tipo de bebida alcoólica ou Jack Daniels ou nada assim. Mas no Espírito. No Espírito. O Espírito. O Espírito. O Espírito. Pedro disse, esses estão bêbados, mas não como você pensa, porque é a terceira hora do dia. Mas isso é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Eu sou como um homem demente, não é mesmo? Isso não soa como igreja. Você diz, isso me deixa com medo. Bem, se estivéssemos no negócio de vender algodão doce, algumas igrejas iam estar bem, vendendo algodão doce. Mas quem sabe beijos? Ou talvez a sociedade do chá rosa das mulheres. Mas esse não é nosso negócio. Nós estamos nos negócios de libertar os cativos. Estamos no negócio de curar os quebrantados de coração. Estamos no negócio de libertar os cativos. Quando os estudantes da escola bíblica do D.L. Moody saíram para praticar evangelismo, quando eles voltavam, ele perguntava a eles: quantos foram salvos e quantos ficaram nervosos? Se eles não forem salvos, vão ficar nervosos. Quando minha mãe foi batizada no Espírito Santo, ela dançou a igreja inteira. Não desliga esse televisor não, deixa ele ligado. Tinha um homem cego na igreja que ela não gostava dele. Ele não tomava banho sempre. E a minha mãe não gostava dele. A minha mãe queria que ele estivesse em uma outra igreja. Minha mãe expressava os sentimentos dela em alta voz às vezes. Minha mãe fazia isso. Mas quando Jesus encheu ela com o Espírito Santo, quando ela chegou ali, ela estava abraçando aquele cego, orando em outras línguas. Glória! Eu estou falando da igreja, eu estou falando de aleluia, eu estou falando de louvar a Deus, eu estou falando de pessoas sendo salvas, estou falando de pessoas serem cheias do Espírito, de corpos doentes sendo sanados, estou falando de vidas transformadas e da igreja. Eu tenho que acabar, eu tenho que acabar, eu tenho que parar, eu tenho que parar. O Espírito, a igreja, e eu tenho que falar mais uma palavra da igreja. Diabo, faça o que você quiser. Amaldiçoe a igreja, sopre ela, grite com ela, faça tudo que você quiser contra ela, traga todo demônio contra ela, traga o mundo inteiro contra ela, traga todo o inferno contra ela. Mas Jesus disse que essa igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque está construída em uma rocha. A igreja nunca vai falir, a igreja nunca vai ser parada, a igreja nunca vai enfraquecer e nunca vai mudar, porque é a igreja do Deus vivo. Construída na rocha, e não há outra rocha como o nosso Deus.
Aleluia! Espírito, a igreja, o mundo. Eu não gosto de falar disso, do mundo. O mundo é o maior inimigo da igreja. João disse, João amado, ele disse: se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo disse: saia do meio deles, saia do meio do mundo e seja separado, diz o Senhor, e eu vou recebê-lo. João disse que você não tem como amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Nós pregadores usamos um termo mundano. O que é mundano? Você vai ouvir isso de cristãos que se importam. Eles às vezes dizem: ah, isso é mundano demais. A igreja está abraçando o mundo. O que eles estão falando? O que nós estamos falando? O que é mundano? E como você define? Não é legalismo. Mundano é qualquer coisa que não é criado por Deus. Pense nisso por um instante. Mundano é qualquer coisa que não é de Deus. Mundano não é esse mundo aqui, não está falando a respeito da fazenda. Quando João disse: não ame o mundo, nem as coisas desse mundo, ele não estava falando a respeito das árvores, das pedras, dos rios, dos lagos, da grama, das flores, da terra, das montanhas, dos montes. Não era disso que ele estava falando. Ele estava falando do espírito do mundo. Veja bem, quando o homem caiu, esse mundo estava, o sistema do mundo foi tomado por Satanás. Então é o sistema do mundo que a igreja está guerreando contra. A igreja é como se fosse uma colônia nesse mundo. O apóstolo Paulo usou esse termo em Filipenses. No grego significa, eles entendiam perfeitamente, quando Roma subjugava um país ímpio que não era de Roma, eles construíam uma pequena colônia romana ali, que era exatamente como Roma. Eu não digo de prédios, eu digo a maneira como Roma operava e tratava de coisas, para que se sentisse em casa. A Grã-Bretanha copiou as maneiras romanas, e quando colonizavam um país, eles faziam uma pequena parte britânica naquele país. Não era grande, apenas uma pequena parte, mas tudo ali era feito como se fosse feito, como se estivesse sendo feito em casa na Grã-Bretanha. Paulo está dizendo que quando Jesus nos salva, a igreja, se ela está se encontrando em parte de Roma, se está se encontrando em grande estádio, ou está se encontrando em um prédio em algum lugar, tem que ser uma colônia do céu. E o sistema do mundo não tem que intervir nessa colônia do céu na terra. Entendeu? Eu quero explicar a palavra carnal. Carnal, toda vez a gente pensa que é algo ruim, mas não é sempre ruim. Comer é algo carnal. Pode ser bom ou ruim, de acordo com o quanto você come. Muitas coisas, todas as coisas que não são espirituais são carnais. Não quer dizer que estão erradas, devem até ser neutras, mas o espírito do mundo vai destruir a igreja. O que você quer dizer com o espírito do mundo? Dizemos, quando a igreja começa a agir como o mundo, e já não age mais como o céu. Nós temos que agir como o céu. Olha, quando eu estou aqui pulando, gritando, louvando, o céu está fazendo a mesma coisa. Você quer dizer, você não está falando sério? Olha o livro de Apocalipse, todas as vezes que João nos levou para o céu, estão sempre cantando, gritando, louvando, clamando o tempo inteiro. Essa é a razão pela qual, quando louvamos, é um eco do que está acontecendo no céu.
Mas a igreja começa a agir como o mundo, se parecer como o mundo, soa como o mundo, ao invés de uma colônia do céu. Quando o mundo pensa que você está maluco, que a sua igreja está louca, eu não estou falando de coisas ridículas feitas por... Às vezes nós cristãos somos ridículos e loucos. Estou falando de coisas espirituais, provadas pelo Espírito, provadas na Bíblia, estão na Escritura. O mundo pensa que você está maluco. O mundo, os repórteres, eles não me entendem quando vou para a América Central pregar, para a América do Sul, Europa, Ásia, África. Você gasta esse dinheiro todo na televisão, isso é uma perca de dinheiro, porque o evangelho para eles é um desperdício. Para alguns deles. Eu tenho que andar rápido aqui, eu tenho que te falar isso e ir embora. Quando a igreja vai até o mundo e traz o mundo para dentro da igreja, e diz: olha como isso é bom. Olha como a Coach tem feito cervejas gostosas. Você está ouvindo? Ah, mas eu prefiro a Budweiser. Ou eu estou indo assistir o último filme que saiu. Não tem nada de errado com um projetor e uma tela e filmes, não tem nada de errado com isso. Mas como aquilo é usado, está errado. Você entra no mundo e o mundo entra em você. E isso mata a igreja. Isso destrói a igreja. Muitas pessoas não gostam que eu pregue assim. Olha, mulheres, escutem. Como membra da colônia do céu, vista-se apropriadamente. E homens, como membros da colônia do céu, não avance sinal com as suas mãos. E mantenha os seus olhos onde eles devem estar. Você pode dizer: Jimmy Swagger, você é meio brusco, eu sei, mas você nunca vai esquecer o que eu disse. Vocês estão me entendendo? Você pode dizer: bem, eu não gosto da maneira que você prega, eu não posso fazer nada com isso, fala com meu chefe. Eu posso pregar mais 2 horas, mas eu não vou parar aqui mesmo. No meu escritório outro dia no meu escritório, o Doni chegou e falou: pai, eu quero te apresentar para esse irmão. Ele me apresentou para um jovem muito bonito, que eu nunca tinha visto antes, e ele disse: ele é um guitarrista principal e falou o nome de um dos mais conhecidos dos grupos de rock do mundo. E eu disse da maneira errada: ele era o guitarrista principal de um dos grupos de rock mais famosos do mundo. E eu acho que eu olhei para ele umas 2 vezes. Esse grupo era tão ruim que os grupos ruins chamavam eles de ruins. Olha, se eles não entrassem no palco bêbados e drogados e bêbados, eles não estavam no palco. A motivação deles era motivar quantas crianças eles podiam influenciar para o mal. Eu olhei para ele e eu perguntei assim: você está salvo? Ele falou: sim, cheio do Espírito Santo e pregando. E eu disse: pelo meu programa de televisão? Não. Eu estava pronto para gritar. Eu gritei assim mesmo, mas ele disse: não, irmão Swagger, se eu tivesse assistido o seu programa, eu tinha dado uma bicuda no televisor. E eu falei: na igreja? E ele disse: não. Eu falei: então como você foi salvo? E ele disse: uma garotinha escreveu uma carta para mim. Ela tinha 13 anos de idade. E ele disse: eu estava tão drogado o tempo inteiro, tinha fumado maconha ou qualquer outro tipo de droga, cocaína.
E ele falou: eu só lia minhas cartas uma vez por mês. E eu abri essa carta, uma carta com a letra grande, e falou, o nome não era John Doe, mas ele disse: John Doe, estou orando por você, Jesus ama você e Ele quer te salvar. E eu disse, joguei aquela carta no canto e bebi mais um pouco de cachaça. E mês que vem, quando eu abri, eu vi outra carta dela. Jesus te ama. E Ele quer te salvar, eu estou orando por você. Ele disse, eu fiquei nervoso, joguei no canto, e no próximo mês eu estava procurando e eu vi uma outra carta dela ali. João, ela falou, estou orando por você e temos outras pessoas orando por você, Jesus pode transformar a sua vida. Ele falou, não joguei fora e coloquei no bolso. Naquela noite ele disse que subiu no palco e as luzes estavam fortes e a fumaça também. E aquela música terrível gritando na orelha dele, falando que você tem que ficar bêbado e drogado para escutar aquilo. E ele disse, lá estava eu com 95.000 watts ali na minha guitarra, e eu começava a tocar, e ele disse que me sentia tão ruim que eu queria até morrer. E eu estava de pé ali me xingando todo mundo, xingando aqueles meninos e tocando algum tipo de gritaria no microfone. E ele disse, tocando uma música na guitarra naquela noite, ele disse que falou para si mesmo, Deus, você realmente me ama? Será que aquela garota me disse a verdade? Será que ela realmente está orando para mim? E tudo isso acontecendo enquanto eu estava tocando. Será que o Senhor pode mesmo me salvar, Senhor? O Senhor pode me salvar, estou tão cansado de drogas, de maconha, estou tão cansado, ele chama de baseado, estou cansado do baseado, eu estou cansado dessa droga toda, eu estou cansado de tudo isso, o Senhor pode realmente me transformar agora? Eu estou falando agora, enquanto estou tocando. Oh, yeah? 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 Ele disse, Jimmy Swaggart, bem no meio da música, Jesus Cristo mudou meu coração, salvou a minha alma. Ele disse, eu não sei se a igreja acredita ou não, mas eu sabia que estava salvo. Ele disse que pela primeira vez na vida dele, ele disse, algo veio sobre ele, algo veio na vida dele. Como nada que nenhuma maconha ou uma outra droga podia ter dado a ele. Ele disse, quando o show acabou, eu saí dali, desconectei minha guitarra e disse ao chefe, eu não toco mais, acabei de encontrar a Jesus Cristo. Eles pensaram que ele estava drogado, eu acabei de encontrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele disse, Swaggart, eu nunca mais voltei para lá, nunca mais. Eu sou salvo, cheio do Espírito Santo, estou pregando o Evangelho. É isso que Jesus pode fazer por você. Por favor, me perdoe por pregar muito. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, eu te amo. Eu te louvo e te agradeço. Querido Deus, eu estou te pedindo, pelo poder do Espírito Santo, para se mover nesse lugar, nessa noite, para trazê-los para casa. Traga-os para casa. Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Totalmente. Amém. Com a cabeça baixa e os olhos fechados. Boa essa mensagem. Quantos aqui nessa noite? Olha, eu sei que eu disse de uma forma ruim, mas eu fiz o meu melhor. Eu estou te dizendo, Ele vai te dar a vida eterna.
Meus irmãos, meus amigos, acabamos de assistir uma mensagem poderosa. Uma mensagem em que fala aos nossos corações. Espero que você tenha gostado. Comente aí que Deus falou no seu coração. Comente. E essa mensagem, inclusive muitos de vocês já estão comentando e dizendo que essas mensagens te encorajaram, te encorajam, te fortalecem, te auxilia, te ajuda. Uma mensagem pregada com clareza, uma mensagem pregada com unção, uma mensagem pregada com ousadia, com glória, cheia da presença de Deus, uma comunicação que fala aos corações, cheia do Espírito Santo. É desse tipo de mensagem que nós precisamos ouvir, falando a verdade, mas mesmo assim você aceita, porque ela é carregada com a presença de Deus. E fantástico, que não falte isso nas nossas vidas. Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, tá bom? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, é só você ir na nossa playlist do nosso canal e centenas de vídeos que vão lhe auxiliar. Tudo bem? Se você desejar fazer um curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel livre em teologia, mais de 40 disciplinas e um curso de Aprenda a Pregar, Oratória e Interpretação Bíblica, é só você acessar o nosso site teologiaalcancedetodos.com.br e será uma satisfação ser seu professor. Um abraço, obrigado e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, tá bom? Não, só para relembrar, estamos ao vivo aqui, tá bom? Estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo em todas as nossas redes sociais. Bom, estamos ao vivo, deixa eu ver aqui. Obrigado, Deus abençoe. Estamos ao vivo. Obrigado a todos os nossos irmãos que estão ao vivo. Obrigado, Ângela, obrigado, irmão Juliano, Victor, enfim. Deus abençoe aos pregadores, aos amantes da palavra de Deus por esse react aqui. Obrigado a todos que estão no canal Teologia Alcance Todos.